Oi galera, tudo bem? Eu sou a professora Vitória e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conjuntos numéricos ainda. Agora a gente vai trabalhar um pouco sobre os números naturais e inteiros. Nós vamos resolver alguns exercícios juntos, tá? Vamos lá. Então, lendo o nosso primeiro enunciado. 1. No conjunto A, igual a 5, 6, 7, 22, 45, temos somente números inteiros. 2. O número π, que é 3,14, 15 e assim por diante, é um número inteiro. 3. No conjunto menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, temos somente números inteiros. E 4. Números representados por frações são sempre números inteiros. A sequência correta é... Bom, gente, antes de responder essa nossa pergunta, vamos relembrar a aula que a gente já assistiu. Então, o conjunto dos números inteiros ele é composto pelos números naturais e os números negativos, que são opostos a esses positivos. Olhando para o nosso diagrama, então, os números naturais eles estão contidos nos nossos números inteiros. E os naturais eles iniciam pelo zero, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Já que é um conjunto infinito, a gente denota por reticências, né? E o nosso conjunto dos números inteiros, ele vem do infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1, e vai até o infinito positivo. Então, menos 1, daí 0, 1, 2, 3, e assim vem para os naturais. Ok, galera? Então, nós podemos concluir que o nosso conjunto dos números inteiros, ele vem do infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Para o infinito positivo. Bom, e agora vamos analisar então as nossas alternativas da nossa pergunta. 1. No conjunto A igual a 5, 6, 7, 22, 45, temos somente números inteiros. Pessoal, o 5, o 6, o 7, o 22 e o 45, eles são números inteiros positivos, né? Então, essa nossa alternativa ela é verdadeira. Então, vamos ler a nossa próxima alternativa. O número π, que é 3,14, 15, 9, 2, 6, é um número inteiro. O que a gente sabe desse número? Que ele tem infinitas casas decimais aqui, né? Por isso que a gente denotou por reticências. E que o π ele é um número irracional, então ele não é um número inteiro. E a gente vai tratar sobre os números irracionais um pouquinho mais para frente nas nossas próximas aulas também. Então, essa nossa alternativa ela é falsa. Então, continuando, no conjunto menos 9, menos 7, menos 5 e menos 3, temos somente números inteiros. Gente, esses números, né, menos 9, menos 7, menos 5 e menos 3, eles são inteiros negativos, né? Então, são elementos do nosso conjunto dos números inteiros, aquela parte negativa do nosso conjunto. Então, essa nossa alternativa ela é verdadeira também. Então, a nossa quarta e última alternativa. Números representados por frações são sempre números inteiros. Será, gente, que são sempre números inteiros? Isso pode acontecer, por exemplo, quando nós tivermos 6 sobre 2, né? E dividirmos, né? Esse 6 sobre 2 resultaria em 3, que é, sim, um número inteiro, né? Um inteiro positivo. Agora, se a gente pensar em um outro número, 1 sobre 2, por exemplo, ele não dá, né, pra gente dividir 1 pelo 2 ali, daria um número extenso, né? Não daria um número inteiro. Então, não é sempre que frações podem ser representadas por números inteiros. As frações nós vamos chamar, né, esses números que podem ser escritos como frações, de racionais. E nós vamos ver também em outra aula. Então, galera, essa nossa quarta, ela é falsa, né? Então, a gente não pode ter sempre números inteiros. A sequência correta é A, apenas 1 e 4 são corretas, B, apenas 1, 3 e 4 são corretas, C, apenas 1, 2 e 4 são corretas, e D, apenas 1 e 3 são corretas. Pela nossa análise, então, nós concluímos que a 1 e a 3 é que são corretas, né? São verdadeiras. Então, a nossa alternativa correta no final é a D. Vamos para o nosso próximo exercício agora. Classifique em V para verdadeiro, né? E F para falso. Vamos então analisar as nossas alternativas.
Menos 2 pertence aos naturais? Gente, vamos relembrar então quem são os nossos números naturais. Os números naturais, eles são compostos pelo 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Como eu disse para vocês, é um conjunto infinito. O menos 2, ele pertence a esse conjunto? Ele tá aqui dentro? Não, né, galera? Então, essa nossa alternativa, ela é falsa. Então, a nossa próxima alternativa. 0 pertence aos naturais? Sim, né, gente? Esse elemento, ele pertence aos números naturais. Logo, essa nossa alternativa, ela é verdadeira. A C agora, 100 pertence ao conjunto dos números inteiros? Vamos analisar então o nosso conjunto dos números inteiros. Ele começa por aquele número que eu falei para vocês, né, que é infinito negativo, e a gente começa a contar de algum lugar, né, o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então vai chegar um momento que a gente vai encontrar esse 100, né, então esse 100 ele pertence ao nosso conjunto dos números inteiros. Essa alternativa então ela é verdadeira. Então, a nossa última alternativa. Os naturais estão contidos nos nossos números inteiros, excluindo o zero, né? Quando a gente usa essa notação, a gente quer dizer que o zero não está lá dentro. Então, gente, lembrem-se da nossa última aula sobre conjuntos, que quando a gente utiliza essa notação, a gente está falando de conjunto para conjunto. A gente não pode usar o pertence nesse caso. O pertence é só para elementos. Então, vamos analisar, né, essa nossa alternativa. Os números naturais a gente já viu, a gente já conhece. E agora esse nosso novo conjunto. Ele é o conjunto dos números inteiros, só que aqui, pessoal, observem que o zero não pertence a esse conjunto. E essa é a diferença, então, do nosso número inteiro, né, o conjunto dos números inteiros, para esse nosso novo conjunto. Então, vamos lá, os naturais estão contidos nesse conjunto? Se a gente quisesse colocar esse conjunto dos números naturais aqui dentro desse outro conjunto, a gente conseguiria? Não, né, gente? Porque não tem o zero aqui dentro e os números naturais, eles possuem esse zero. Então, gente, essa nossa alternativa ela é falsa, ok? Então, vamos para o nosso próximo exercício. A soma entre os 10 sucessores de um número natural é igual a 155. Que número natural é esse? E daí ele traz uma série de alternativas aqui. Então, vamos analisar. Vamos relembrar agora, inicialmente, o conceito de sucessor. O sucessor de um número natural é obtido somando uma unidade a ele. Então, supondo, gente, nesse caso, para a gente começar a resolver, que esse número natural é x. A gente só vai denotar esse número natural por x. A soma entre seus 10 sucessores é... Então, gente, quando eu estou falando de sucessores, eu quero falar do sucessor desse x. O sucessor a ele é somar uma unidade a ele. Então, eu somei aqui x mais 1. E quando eu quero continuar falando em sucessores, eu vou somando uma unidade. Então, x mais 1 mais uma unidade daria o x mais 2. O x mais 2 mais uma unidade daria o x mais 3. Então, gente, quando eu concluo, né, quando eu somo todos esses sucessores, eu chego, né, nessa expressão grande aqui que eu coloquei para vocês. E a gente sabe que é igual a 155, né? Essa soma inteira é igual a 155, já escrevi aqui também. Agora, gente, a gente vai somar, então, um número com número e x com x, né? Somando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10x, né? E somando tudo isso daqui, eu já fiz a conta e deu 55. E a gente sabe que tudo isso daqui continua sendo igual a 155, que foi o que eu coloquei aqui para vocês. Agora, então, gente, subtraindo 55 de ambos os lados, para que a gente consiga cancelar esse 55 aqui, a gente vai ter essa expressão. E depois, cancelando o mais 55 com o menos 55, a gente só resulta no 10x desse lado da equação. E do outro, a gente faz essa subtração, né? 155 menos 55, que dá 100. Agora, quando a gente dividir de ambos os lados por 10, 10 dividido por 10 cancela, sobra só o x, e 100 dividido por 10 dá 10. Então, o nosso número natural em questão, que a gente precisava encontrar, é o x igual a 10, e equivale à nossa alternativa E.
Esse era o nosso último exercício, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês e assistam às outras aulas, ok? Até a próxima!